Outro ponto importante para a gente entender o que está ocorrendo nesse mundo caótico do catolicismo é que os católicos não conhecem as suas bases de fé e, em muitos casos, isso se deve a uma péssima instrução religiosa que eles tiveram na sua base formativa, principalmente no momento de receber os sacramentos da igreja. O que acontece? Muitas vezes, e aí a gente pode observar a realidade, tem lá um menino dos seus 17, 18 anos que nasceu numa família tipicamente católica de IBGE. E aquela família, ela desde cedo diz o seguinte pro rapaz: você precisa completar a sua crisma, ou você precisa receber a primeira comunhão, se você desejar casar, ou você vai precisar desses sacramentos se você quiser ter uma possibilidade de alcançar esse ou aquele tipo de ação social dentro da igreja. Então a gente percebe que existem motivações erradas para os católicos quando eles são matriculados na catequese, quando eles são colocados no primeiro contato, num contato posterior a chegar na igreja para receber aquela instrução religiosa. Outro ponto muito interessante aqui do que está acontecendo nesse mundo católico é que muitas das famílias têm uma certa tradição em receber o batismo, por exemplo. E aí o que acaba acontecendo? Uma situação muito curiosa. Nós vamos à igreja, certo? Nós vamos lá para a igreja e a gente percebe que naquele dia, naquele domingo, vai ter um batismo. Aí você fala assim: nossa, mais uma alma que está deixando de ser pagã e que vai entrar no seio da igreja e que vai se tornar um cristão a partir de então. E aí a missa começa também os ritos necessários do batismo, e aí quando o pároco chega para perguntar para os padrinhos o que vieram buscar, muitos deles falam assim: bom, eu vim buscar paz, prosperidade, eu vim buscar saúde, eu vim buscar que ele não tenha problemas, qualquer tipo de coisa menos a resposta clara, ou o batismo ou a fé, dependendo do rito, se é o rito extraordinário na missa tridentina, ou se é no rito no ordinário, que é comumente dito como o batismo. Então as pessoas vão à igreja por essa tradição familiar. E aí a gente consegue ver que alguma coisa está completamente confusa, completamente diferente de tudo aquilo que sempre foi o catolicismo. E quais são as consequências desse fenômeno que é tão interessante nós analisarmos nesses últimos 100 anos, eu não digo nem 60, 70 anos, mas nos últimos 100 anos que vem acometendo a igreja. Em primeiro lugar, nós temos aqui um catolicismo morno. Então, as pessoas, quando elas começam a receber instrução religiosa de forma equivocada, quando elas passam a ter uma experiência, uma vivência de fé que não está condizente com aquela fé apostólica de 2000 anos, elas passam a ter um catolicismo morno, elas não conseguem compreender algumas coisas, elas não conseguem se desenvolver da melhor maneira para buscar a santidade, e tudo isso vai fazendo com que elas percam uma própria fagulha do amor de Deus que está tentando constantemente buscá-la por uma conversão mais profunda e mais sincera. Outro ponto interessante que acontece é que essa pessoa que recebeu uma instrução religiosa equivocada, ou que foi para a catequese de forma forçada pelos pais, ou que não sabia nem o que estava fazendo na igreja, em pouco tempo ela não consegue entender a fé e se entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. E ela acaba abandonando a fé católica. Aí, quando ela encontra uma portinhola protestante falando de Jesus e tocando coisas muito mais sentimentais e que tocam profundamente o coração dela, sem contar que um pastor está ali para poder atender aos seus anseios mais primários, ela acaba falando assim que encontrou Jesus naquela portinhola protestante. E aí todo mundo fica surpreso, porque como é que você pode dizer que você encontrou Jesus ali e você não viu em uma tradição enorme, linda e maravilhosa de 2000 anos, a fé revelada por Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? E um terceiro aspecto importante é que a religião instituída
por nosso Senhor Jesus Cristo é só mais uma no meio de tantas outras. Então essa é uma outra consequência. Nós caímos num indiferentismo religioso muito grande, muito premente na nossa sociedade, e aí a pessoa se diz, eu sou católica. No entanto, eu vejo que todas as religiões levam para o céu, todas as religiões elas são boas, não existe nenhum problema teológico, filosófico com nenhuma delas, e simplesmente existe mais uma expressão de fé, que é o catolicismo, que é dada por Deus, porque afinal de contas, Buda teve uma revelação, Maomé teve uma outra revelação, que esse é inclusive um dos maus, que abrange certa parte daquilo que vemos a ser os conservadores hoje, que é o perennialismo. Então a gente tem esse tipo de problema dentro das consequências de uma instrução religiosa mal formada. E aí aqui a gente pode terminar essa primeira parte dessa aula de hoje com aquele versículo de Oséias, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se nós não tivermos isto em mente, que é fundamental que a pessoa conheça as verdades da fé para que ela possa, de algum grau, amar aquela fé. São Tomás de Aquino fala que nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Então, se isso é uma verdade, é necessário que nós entendamos que, se não conhecemos, também temos o grande risco de nos perdermos. E é por isso que é tão importante que a gente tenha uma instrução religiosa bastante adequada, para que a gente possa debelar os erros e para que a gente possa, mais do que isso, viver uma fé intensa dentro do catolicismo.